Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a vossa 23ª lição, aqui do programa do Terapeuta de Topo, aqui da oficina do terapeuta, que tem a ver com a energia de Escorpião, que tem a ver com transformação, com morte, com renovação, com passagem. E realmente continuamos aqui na ótica de defender a nossa masculinidade, ou o aspecto masculino, com o exercício terapêutico de aceitação e de transformação através do desapego, e que é sempre uma abordagem que eu trago aqui baseada na psicologia, na terapia de casal, na programação neurolinguística e na psicanálise, mas essencialmente continuar aqui com o exercício terapêutico, não é? A ideia de aceitação, de desapego e de transformação interna das nossas próprias capacidades. De facto, é importante perceber qual é que é a dimensão do masculino e do feminino e como é que elas interagem na própria relação, e trazer essencialmente aqui uma reflexão acerca de algo que hoje se encontra nesta modernidade líquida em que vivemos, e sobretudo num momento em que as relações se tornaram extremamente laças e onde é muito difícil encontrar pontes entre os seres humanos, entre os homens e as mulheres, onde o espaço para a família e para o convívio com vista à criação de laços familiares está cada vez mais esbatida, numa sociedade que tenta ser o máximo funcionalista ou maximizar o funcionalismo, transformar as pessoas em peças de uma engrenagem de produção, de produtividade constante, como Byung-Chul Lee falava, não é? No tempo em que vivemos, digamos, no tempo do desperdício, em que o ser humano deixou verdadeiramente de importar, em que a solidão domina as relações sociais, e realmente encontramos-nos aqui perante uma encruzilhada que os vários sociólogos vêm interpretando, que não resulta apenas da complexidade da vida e dos momentos de transformação pessoal. Ela tem muito que ver também com uma perda gradual de valores e princípios que foram acontecendo ao longo das décadas, e que tem muito que ver com a modernização, numa primeira fase, e atualmente com aquilo que podemos chamar chamado tecnofeudalismo, ou seja, a transformação do capitalismo numa nova força política transformadora, na qual a tecnologia domina completamente as nossas vidas, que está a fazer desaparecer uma série de profissões, que está a criar uma série de novos desafios e que está a pôr jovens contra menos jovens e a acabar com todo digamos, digamos, uma estrutura que existia, não é? Uma estrutura criada ao longo de séculos, um ecossistema, diria eu, e que agora se vê claramente desafiado e perto do seu fim. Isto também tem impactos na masculinidade, a forma como o homem era visto, e a sociedade patriarcal colocou sempre o homem num ponto muito específico, de superioridade até, e agora vemos como isso está esbatido à medida que as mulheres entram na sociedade com o seu reconhecimento de direitos, com a sua evolução, e o homem vai ocupando cada vez menos espaço, e isso está a criar o crescimento da extrema-direita. Então, introdução ao tema. A masculinidade é frequentemente mal compreendida por padrões sociais rígidos, exatamente porque cá está, nós tendemos a associar àquilo que é a visão tradicional, a visão da chamada sociedade patriarcal, que tem dominado ao longo dos séculos. Aliás, isso está muito bem no filme da Barbie, não é? Quem tenha visto o filme, é interessante perceber exatamente isso, como é castradora a visão da mulher e castradora a visão do homem, porque tem papéis muito definidos culturalmente, através da programação neurolinguística, mas essencialmente das constelações familiares, o comportamento correto, a forma como o homem deve ser visto é de uma determinada maneira e a mulher de outra. Isto também tem a ver com funcionalismos, tem a ver com disposições, estruturações das sociedades, a dificuldade em aceitar famílias monoparentais, a dificuldade de perceber o amor noutras perspectivas que não apenas a tradicional de homem e mulher, e isto tem muito a ver com a inculcação de julgamentos e de maneiras de ser e de estar. Então, este julgar impede o amor e a empatia, e impede que se aceite o verdadeiro caminho para as relações autênticas. Porquê? Porque está-se tão centrado em classificar, em criar elementos de estrutura, e depois temos que olhar para a sociedade como uma criação de dinheiro para as classes superiores, porque é disso que se trata. Então o julgamento fecha, isola e bloqueia a aceitação e a transformação.
E basicamente isto ocorre porque a nossa sociedade está formatada num determinado sentido. A psicanálise começa aqui muito com a compreensão do julgamento e porque é que existem julgamentos e como é que isto é trazido. O julgamento tem muito que ver com bloqueio, com bloquear. Ele não procura soluções, ao contrário daquilo que é a ótica, digamos, de um mediador de conflitos, cujo objetivo é resolver, é propor soluções, é passar, digamos, à criação de agendas de soluções. O julgamento tem muito a ver com a fase não tanto do respeito, mas da criação, digamos, de inculcação de culpas. E a culpa não tem nada a ver com o reconhecimento da responsabilidade. Ou seja, quando eu chamo a mim as minhas responsabilidades e procuro cumprir as minhas obrigações, eu estou num patamar totalmente diferente da culpa. A culpa tem uma função quase de inferiorização. Aliás, tem mesmo uma função de inferiorização. O culpado é menor e é inferiorizado face àquele que tem razão. E, portanto, o ter ou não ter razão, a necessidade de inferiorizar os outros, de os humilhar, de os desprezar, de alguma forma de os diminuir, isso é muito o que está por trás da ideia de julgamento. Portanto, o julgamento aparece também como uma defesa inconsciente, como uma projeção que alguém tem que fazer para não assumir as suas próprias responsabilidades. Assumir mutuamente responsabilidades é outra coisa, é resolver problemas e criar soluções. Aqui há um exercício prático que eu quero trazer, listar 3 situações em que julgou alguém e depois reflita sobre o que é que isso diz sobre você quando você julga e porque é que você julga e qual é o objetivo de julgar, porque vai perceber que muitas vezes julga precisamente para se defender, para antecipar, para atirar no outro aquilo que muitas vezes não quer reconhecer. Qual é o objetivo? Desenvolver empatia, ressignificar as experiências e perceber que o julgamento é quase sempre ou totalmente uma defesa contra algo que quer antecipar e que não consegue controlar. E normalmente é a partir desse medo, desse receio, que se gera o julgamento enquanto processo de defesa e processo de impedimento do fluir natural daquilo que são as sensações que vão surgindo. Em termos de psicologia, há sim a mudança de perspectiva, como um aspecto aqui absolutamente essencial. Portanto, é preciso, através do julgamento, criar barreiras emocionais, perceber que o julgamento faz isso, que é isso que acontece, ou seja, que sempre que vamos para esse patamar de apontar o dedo ou de tentar perceber as coisas através de expressão de culpa, nós estamos a criar barreiras e estamos a, de alguma forma, desacelerar o processo e impedir o crescimento. Portanto, o julgamento é impeditivo do crescimento. E aqui o grande objetivo deste exercício é, efetivamente, por um lado, praticar a escuta ativa e escrever sobre o aprendizado e, por outro lado, criar uma maior abertura para o diálogo e a compreensão do outro. Portanto, se realmente pudermos aqui olhar para a mudança de perspectiva, ou seja, olhar o julgamento sobre a nossa própria ótica e não propriamente aquilo que se julga, encontramos aqui, digamos, uma boa base. Qual é que é o exercício prático? Escolher alguém difícil de aceitar para fazer este exercício e tentar perceber, a partir da base dele, porque é que ele julga e porque é que ele o faz. E depois perceber também o seu lado. Terapia de casal. A comunicação respeitosa será aqui o exercício que eu trago, ou algo que vocês devem... A terapia de casal, a comunicação respeitosa, algo que eu trago aqui, portanto, julgamentos minam o respeito e a conexão, e, portanto, ter isto em conta, o exercício, identifique julgamentos e pratique empatia no diálogo, é aspecto importante, portanto, aqui a fazer, portanto, perceber, digamos, por um lado, exatamente o que é que este cadeado que está aqui, dos julgamentos, cria, e o que é que ele destrói, nomeadamente o respeito e a conexão, e depois criar este exercício, identificando julgamentos e praticando empatia no diálogo, desconstruindo, no fundo, aquilo que em conjunto, vocês os dois, o casal, tiveram acerca de determinado tipo de julgamentos que tiveram em relação ao outro. E use frases. Aqui é muito importante mudar a linguagem, mudar a gramática da comunicação que tem com o seu parceiro. Então, use frases como eu entendo como você se sente, eu percebo da sua perspectiva, a minha perspectiva é... E o objetivo é reatar laços emocionais e criar aqui situações credíveis para a vossa própria transformação. Em termos de programação neurolinguística, devem aproveitar esta fase para fazer uma reprogramação das crenças limitantes, visualizar a pessoa que julga ou a pessoa julgada e alterar a imagem mental. Este é um aspecto importante, ou seja, a visualização enquanto elemento importante para transformar e alterar imagens mentais, tornar a imagem mais neutra e suave, praticar a visualização para reduzir reações automáticas, é também outro aspecto importante. E, portanto, desde que combina aqui a visualização de um ponto de vista da alteração de imagens mentais e que faça também aqui transparecer imagens mais neutras e suaves e pratique
a visualização com esse objetivo de ter reações automáticas, isto vai abrir um espaço para aceitação e respeito mútuo. E tudo isto permite a reprogramação, ou fazer a reprogramação das chamadas crenças limitantes que muitas vezes nos dominam e nos impedem de evoluir, de crescer e de nos aceitar como somos. Portanto, é esse aspecto que eu quero que aqui trabalhem, também a nível da programação neurolinguística, aqui na reprogramação de crenças limitantes. Em conclusão, aquilo que vos quero trazer é basicamente que estamos aqui perante um caminho de aceitação e, portanto, isto é sempre uma primeira peça de tropeço, um caminho que se inicia, e perceber aqui essencialmente que a aceitação e a empatia é a base estrutural para construir relações autênticas. Se nós não formos capazes de aceitar o outro e ser empático com ele, dificilmente conseguiremos construir relações autênticas. Temos que perceber as raízes do mal, não é? Entender as raízes dos julgamentos, de onde é que isto vem. Isto tem muito que ver com a programação que nós tivemos na infância, que tem a ver com as nossas constelações familiares, com tudo aquilo que nos foi inculcado ao longo de décadas e que muitas vezes até vem da nossa própria cultura, da cultura do nosso país, das nossas tradições, daquilo que ao fim e ao cabo informa a nossa própria estrutura social. Pratique o amor e o respeito ao próximo como uma rotina, é outro aspecto que aqui pode desenvolver e ajudar a desenvolver este caminho de aceitação. E depois faça e desenvolva muito vínculos baseados na escuta e na compreensão. Acho absolutamente essencial escutar, compreender e transformar-se, criar vínculos a partir precisamente dessas bases. Próximos passos, e aqui estou já mesmo a finalizar esta nossa 23ª lição aqui do Terapeuta de Topo. Então, pratique escuta empática e PNL diariamente e faça isto de uma forma constante. Reflita sobre os seus padrões mentais e emoções ao julgar. Use técnicas aprendidas nos seus relacionamentos e, portanto, ao praticar escuta empática e PNL, ao refletir sobre os seus padrões mentais e emoções e ao usar técnicas aprendidas nos relacionamentos, você vai estar sempre um passo à frente. Depois crie uma rotina de 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, 2 vezes, até formar os tais 90 dias e vá construindo esta sua evolução. Basicamente era isto que eu tinha para vocês, aqui da vossa 23ª aula. Voltamos a ver amanhã, na 24ª. Até lá, despeço-me cordialmente e obrigado, grato por mais uma vez assistirem. Obrigado.